Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa EBE, falando mais uma vez sobre o livro Justiça Generosa, com o título que a gente deu para a EBE de Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Hoje eu estou aqui com o Felipe, ele é meu assistente de palco. Dá um oi, Felipe. Ele está aqui me auxiliando. Se der qualquer coisa errada, a culpa é dele. Então, é isso aí. Queria pedir para você já ir pegando um caderno, separando sua Bíblia, deixando um momentinho reservado agora para a gente estudar. Escola bíblica é uma escola realmente. A gente tem o intuito de ensinar aqui, então eu vou tentar passar o mais rápido possível as informações que a gente tem aqui. Se você ficar com alguma dúvida, chega nos comentários, coloca lá embaixo os comentários, dúvida que você tiver. Eu vou tentar estar online no momento que essa aula rodar para tirar as dúvidas e esclarecer. Então, se quiser compartilhar algum conteúdo com a gente, estamos aqui juntos e vamos separar um tempozinho agora para fazer uma oração, tá certo? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui juntos, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que a gente tem aqui no país de ser livre e de conseguir, meu Pai, falar de Ti. Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Muito obrigado mesmo, meu Pai, por podermos ter contato contigo, meu Pai, nos relacionar contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que a gente possa ter um conhecimento pleno da Tua Palavra a cada dia. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal, a gente está dando continuidade à nossa EBE. Hoje eu acredito que seja a quinta aula, então a gente está dando continuidade aqui. O tema de hoje vai ser, deixa eu passar logo, como devemos fazer justiça. Então, dando continuidade ao que a gente vinha falando, eu queria começar no início falando sobre Jó. Jó, ele é um dos exemplos que a gente está citando muito durante essas EBEs. Então, vamos citar aqui Jó 29:14, quando ele fala assim: Eu me vesti de retidão, que me servia de vestimenta. A minha justiça era como manto e diadema. Então, veja que interessante. Jó, ele tinha práticas de justiça, e não era algo que era pontual na vida dele, mas ele se vestia. Imagina o seguinte, se você está vestindo aí a sua roupa, você vai com ela em todos os lugares, então não é algo que você está pontualmente fazendo, é algo que você está continuamente fazendo. Se você lembra da primeira aula, você vai se lembrar que o estilo de justiça que a gente deveria fazer é o estilo de justiça que é contínuo. Então, se a gente praticasse esse estilo de justiça contínuo, no mundo não haveriam injustiças. Mas devido a essa falha nossa, como seres humanos, a gente precisa praticar a justiça reparadora. Então, a gente tem esse exemplo maravilhoso de Jó. E dando continuidade aqui, a gente pode pegar aqui o Salmo 41:1, quando o salmista fala: Bem-aventurado é o que dá atenção ao pobre. Então, é da nossa prática, é da prática do cristão dar atenção aos pobres. Então, veja que legal. A gente vai passar mais uma vez aqui e vai falar de um exemplo bem bacana que o Timothy Keller dá no livro dele. Eu coloquei aqui como ética do mercado versus ética do cristão, porque o Keller ele fala um pouquinho sobre a história de um cara da igreja dele. Ele era vendedor de uma concessionária de carros usados e ele percebeu que na concessionária dele sempre as pessoas chegam lá para negociar. E existiam meio que escalas de pessoas que conseguiam negociar. E lá em cima estavam homens brancos e lá embaixo estavam mulheres negras. Então, esse homem, o que ele fez? Ele decidiu por si só colocar uma tabela. Ele ia sair no prejuízo, ele não ia conseguir nem vender a mais, nem vender a menos. O Keller fala que ele perguntou para esse cara: olha, você não vai sair no prejuízo? E o cara falou: eu vou sair, mas eu quero reparar a injustiça que algumas mulheres negras estão sofrendo por conta disso. Então veja que legal. Na ética do mercado, você vai ver muita gente falando que faz coisas boas porque acredita num tipo de retribuição. Já na ética do cristão, eu estou usando essa palavra ética, mas por favor, não se prendam nessa palavra, tá? Já na forma como a gente entende, na nossa cosmovisão, a gente entende que o cristão ele toma prejuízo por conta dessa reparação. A gente tem para si que a gente repara a injustiça do mundo e não tem problema se na reparação dessa injustiça a gente for prejudicado. E aí você pode falar assim: mas eu vou ser prejudicado, eu já me prejudico tanto, e etc, etc, etc. A gente tem um exemplo maravilhoso na Bíblia de Jesus, lá em Filipenses. Você lê lá Jesus falando o quê? Paulo falando o quê? Que Jesus ele desceu do lugar dele de Deus, ele se fez igual a nós. Então, que prejuízo maior que foi esse que a gente pode ter se Jesus se, entre aspas, prejudicou tanto assim para ter um encontro com a gente. Esse é o exemplo que a gente tem. Eu trouxe aqui outra frase do Timothy Keller, que eu achei bem bacana. Isso aqui é parte do livro, tá? Ele colocou assim: fazer justiça, então, requer critério e reflexão constante. Se você é cristão e evita cometer adultério, dizer palavrões
ou faltar aos cultos e, entretanto, não se esforça para descobrir maneiras de fazer justiça em cada área da vida, não está conseguindo viver de maneira justa e honesta. Então, veja que interessante. Às vezes a gente tem uma prática cristã que é ligada totalmente ao moralismo. Então, a gente quer ir para o culto, a gente vai para todos os cultos, a gente quer estar assistindo todas as EBDs, a gente se situa se a gente está falando palavrão, se a gente não está falando coisas que são pornográficas, mas a gente passa e deixa em branco um morador de rua. Se você se lembra de novo do exemplo de Jó, Jó falava que ele não conseguia deixar de fazer o bem a um semelhante, que aquilo para ele era ofensa a Deus. Então, quantas vezes a gente entende o evangelho de uma maneira talvez equivocada? E a gente entra já num aspecto mais prático, o nome dessa EBE, dessa aula, é Como Devemos Fazer Justiça, e entra nessa questão algumas dimensões que Timothy Keller vai colocar aqui como dimensões que a gente pode ter como práticas de justiça. Então, começando aqui, a gente vai falar um pouquinho dessas 3 esferas que são assistência, desenvolvimento e reforma social. Eu vou tentar situar vocês o máximo que der de como a gente está fazendo esse caminho, tá? Então, essa primeira esfera que a gente tem é a assistência. Assistência é praticamente o que o bom samaritano fez. Isso tem lá em Lucas 10, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 35. Você pode aí abrir sua Bíblia, se quiser dar uma pausinha na aula para dar uma checada. E aí, essa ajuda que a assistência dá é uma ajuda direta que supra as necessidades físicas, materiais e financeiras logo de início. Então, essa ajuda é basicamente a ajuda que o bom samaritano ele fez lá na história, né? Ele chega lá, ele paga as feridas da pessoa, ele paga também o, entre aspas, hotel. Então a gente vê que existe esse cuidado que ele é imediato, ele sana algumas coisas que estão prejudicadas no momento, ok? O segundo aspecto, essa segunda esfera, é o desenvolvimento. Então, é oferecer a indivíduos, famílias ou comunidades inteiras aquilo que precisam para se tornarem independentes da assistência e alcançar condições de autossuficiência econômica. Veja que interessante. Não é somente chegar e você todo dia dar o pão e pagar o hotel de um morador de rua. Não é isso. É a gente desenvolver, é a gente dar para esse cidadão condições de se manter em uma situação de vida digna. Então, eu peguei o exemplo aqui que está em Deuteronômio 15, do 13 ao 14. Assim que se encerrava o momento de escravidão, lá com os hebreus, eles liberavam o escravo e eles davam tudo para o escravo, para ele ter condições de viver. A gente vai fazer uma leitura bem rápida aqui, ó. E quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Olha que interessante. Deus, ele estava ali naquele momento histórico em que havia escravidão, os hebreus também tinham escravos, e havia um período até que esse escravo fosse liberto, e quando ele era liberto, ele era tratado com toda a dignidade do mundo. Isso não quer dizer que quando ele estava em escravidão, ele não era tratado com dignidade. Na prática hebraica, a gente tem uma noção de que o escravo, ele também era parte do cuidado, ele também era cuidado como gente, não é um escravo como a gente vê ali da Idade Média, que era maltratado como um animal, ok? E aí eu queria fazer um breve intervalo, a gente já falou de assistencialismo e desenvolvimento, já a gente chega em desenvolvimento social. Mas antes eu queria falar um pouquinho desse cara, que é o John Perkins. Ele é um cara que ele foi como se fosse um discípulo do Martin Luther King, muito envolvido em causas sociais. Então, aqui a gente já começa a entrar em um embate que é muito comum dentro das igrejas, né? Tá lá a pessoa que ela fala que a gente tem que pregar o evangelho e a outra que fala que não é só pregar o evangelho, e às vezes a gente fica naqueles extremos, né? Uns falam só em pregação e outros falam só em uma reforma social. E nunca se encontra, nunca tem esse encontro das duas coisas para fazer um caminho, né? E geralmente existem essas duas vertentes que são muito radicais. Então esse John Perkins, ele foi um cara que nos Estados Unidos, perto de 1989, se eu não me engano, ele já começa a fazer uns movimentos sociais que tem muito do evangelho. É muito admirado por ser o evangelho mais tradicional,
voltado, né, para questões da reforma e, ao mesmo tempo, cuidar das causas sociais. Então, ele é uma pessoa que ele tem esse discernimento e a gente aprende muito com ele. Eu vou colocar aqui, ele coloca 3 coisas que ele tem como filosofia para aplicar a caridade, né, a pessoas mais pobres. Então, a gente tem aqui a primeira delas, que é relocação, que é os indivíduos que começam um trabalho social devem conhecer em primeira mão o sofrimento daquela comunidade. Veja que interessante. Ele coloca, o próprio Perkins ele é contra a ideia de que a gente deve fazer o bem a uma comunidade sem morar dentro dela. A gente precisa ter noção do sofrimento daquelas pessoas. Então, quando eu falo comunidade, gente, por favor, não se prendam à ideia de uma periferia, alguma coisa assim. Comunidade quer dizer bairro, cidade, periferia, quer dizer N coisas. Então, você precisa ter inserido. Então, por exemplo, eu sou Yuri, eu moro em Boa Viagem. Boa Viagem é como se fosse a minha comunidade. Então, eu preciso estar atento às demandas da minha localidade, onde eu moro, para poder trabalhar essas questões. Então, se você quer trabalhar em uma comunidade, e aí se você interpreta a comunidade como um lugar de periferia, o ideal é que você se mude para essa periferia e você dialogue com essas pessoas. Ok? O outro ponto que a gente vai colocar é redistribuição. Esse ponto aqui ele é um pouquinho polêmico, beleza? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Então ele fala assim: atrair os capitais financeiros, sociais e espirituais para dentro da comunidade, para que não seja necessário sair dela para encontrar esses recursos. O que significa isso? O Perkins ele percebeu que se você trazia o dinheiro de fora para os pobres, dava esse dinheiro ele voltava para os ricos. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava de alguma forma trazer esse capital para dentro da comunidade para que as pessoas elas mesmas tenham noção e elas desenvolvam esse capital. Isso tem a ver com a parte financeira, a parte social e a parte espiritual também. Ou seja, é a não procura fora dessa comunidade. É reparar essa comunidade no sentido de dentro dessa própria comunidade todas as pessoas terem acesso a esses 3 quesitos, que é o quesito espiritual, social e financeiro também. Beleza? A terceira coisa é reconciliação racial. Então aqui ele coloca que seria mesclar as lideranças com diferentes etnias, está errado aqui o slide, que olhem de diferentes formas para problemas em comum. Ou seja, o Perkins ele tinha uma ideia de que não é só você ter uma liderança homogênea, ou seja, feita só de homens brancos e que vão estar lá e vão olhar para todos os problemas da forma que eles olham. Não, é necessário ter uma mulher dentro dessa liderança que possa olhar e possa perceber os problemas da forma como a mulher vai perceber. Um exemplo muito claro, por exemplo, para mim é muito inseguro andar na rua de noite, porque eu posso sofrer algum tipo de violência. Uma mulher já tem um problema de sofrer uma violência de cunho sexual. Então, ela tem uma forma de olhar diferente de mim. Então, ela vai ter outro tipo de olhar. Ok? E aqui a gente já entra em outra questão muito importante. Aqui eu coloquei como racismo, mas eu acredito que caiba para todo tipo de diferença que a gente entende. Então, não é só racismo por conta de cor, é racismo por conta de cor, por conta de gênero, por conta de etnia e por outras N coisas que a gente pode ver. Então, vejam só. Deixa eu situar vocês, a gente estava falando um pouquinho sobre assistência, desenvolvimento e eu dei uma pausinha para a gente falar um pouco sobre esse John Perkins e a gente falar um pouco sobre essa filosofia dele. A gente falou sobre a questão da relocação, redistribuição e também dessa questão racial, ok? Então aqui a gente está entrando para falar mais ainda sobre a questão do racismo, do preconceito, ok? Então eu trouxe para vocês aqui uma parte do primeiro comentário hebraico da Bíblia, que é o Mishnah, e ele fala assim: por que Deus criou apenas um ser humano? Para que ninguém tenha base para afirmar a seu semelhante. Meu pai era melhor que o seu. Olha que bacana, então. Então, as pessoas que criaram esse Mishnah, elas tiveram o entendimento de que Deus criou somente um ser humano para que todos fossem iguais. Todos nós viemos da mesma pessoa, que é Adão. Entendeu? Então não existe melhor ou pior. Adão era essa mesma pessoa. Lógico que com o tempo a gente se dividiu muito através dessa árvore genealógica imensa e aí tem diversos pais, mas todos vieram da mesma pessoa. Então aqui eu achei muito inteligente essa comparação que o Timothy Keller vai fazer e ele vai falar um pouco sobre a Torre de Babel e Pentecostes. Então vê que legal. Na Torre de Babel,
as pessoas foram separadas por conta da linguagem. Então, ninguém mais ali entendia o que um e outro falavam. As pessoas elas eram diferentes. E ali, veja que interessante, ele coloca o Pentecostes como um momento em que houve uma união de novo, né? No momento da Torre de Babel houve essa separação e aí se passou todos esses anos, milênios, até que se chegasse ali de novo em Pentecostes e finalmente os povos e nações fossem mais uma vez um só. Se falava uma língua e todas as pessoas entendiam. Então, o que o Timothy Keller estava querendo falar com isso? Que o propósito final que Deus tem para a gente enquanto povo é ser um só. Então não existe diferença assim, da forma que Deus vê a gente e da forma que a gente deveria ver o outro. Claro que essas diferenças existem sim, de forma mais prática, pragmática, mas de uma forma que a gente não deveria ver. A gente não deveria ver um como inferior e outro como superior. Não é isso. Mas a gente deveria ver os problemas de cada um conforme essa identidade de cada um. Então veja só, eu trouxe outro exemplo aqui, falando sobre preconceito e graça. Então a gente tem Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então não existe mais não vai existir mais, não existe mesmo, mais essa ideia de que eu sou Yuri, eu sou brasileiro, eu sou paulista e eu não colo com os pernambucanos porque eu sou do sul e aí não quero, sudeste no caso, né? E eu não quero compactuar com o nordestino. Não existe isso mais pra gente. Da mesma forma como Felipe ele é nordestino, né? Ele nasceu em Recife, e ele é daqui, e ele não tem essa noção de que ele é daqui, e eu sou Recife, e Yuri é São Paulo, e eu não colo com gente de São Paulo. Não existe mais isso. Não existe, tá, gente? Felipe tá aqui fazendo assim, ó. É briga, né? Fora daqui, o pessoal fora da igreja tem esse racha, né? Mas dentro da igreja não é para se ter, somos todos irmãos, concidadãos. A gente vai todo mundo para o mesmo lugar e nesse mesmo lugar a gente vai ser visto da mesma forma. E eu estou falando dessa forma porque a gente vai chegar aqui em Apocalipse 7:9 e olha que bacana. Aqui é uma continuidade de um texto, tá? Depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Cara, olha que fantástico, velho. No final de tudo, vai estar todo mundo lá junto, com a mesma finalidade de adorar a Deus. Então, não vai existir mais essa noção que a gente tem, essa noção pequena de que eu sou uma pessoa diferenciada do outro. Não vai existir. O nosso propósito ele vai ser cumprido plenamente. A gente vai adorar a Deus da mesma forma, todo mundo junto, sem ver diferenças, ok? Então olha que bacana que o Keller vai falar aqui. Isso aqui ele vai falar aqui. O que os cristãos têm em comum é muito mais profundo que suas dissimilaridades culturais. E porque o Evangelho oferece aos cristãos uma nova distância crítica sobre a perspectiva e os valores de sua raça, eles têm a capacidade de alcançar e trabalhar mais efetivamente com pessoas de outras culturas, mesmo que não compartilhem da mesma fé. O que o Keller está querendo falar com isso? É que, apesar da gente ser diferente, o Evangelho ele traz para a gente uma nova concepção de identidade que faz a gente olhar da mesma forma para todo mundo. Eu consigo trabalhar em N e diferentes culturas, porque eu entendo que eu sou de uma cultura que quer trazer todos para ela, então eu quero pregar do Evangelho, então eu quero tentar ao máximo me adaptar a essas culturas. Então a gente está construindo essa ideia de que o que eu preciso fazer para construir uma reforma social significativa onde eu venho, onde eu estou. Ok? E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a reforma social, beleza? Vou situar vocês de novo, a gente falou sobre assistência, desenvolvimento, e aí eu parei um pouquinho para falar sobre John Perkins e a filosofia dele, a gente falou sobre relocação, redistribuição, falou sobre a questão racial, entramos mais um pouco na questão identitária, quem somos nós, da forma como o mundo vê essa cosmovisão de racismo e preconceito, e finalmente a gente chega na questão da reforma social, que é a terceira esfera que eu estava falando, beleza? Essas esferas, gente, elas são conseguintes, eu acho que essa palavra existe, elas são, como é que eu posso colocar? Elas são uma consequência da outra, melhor falar assim. Então a primeira delas é a assistência, quando eu vou suprir as necessidades que são primordiais naquele momento.
Depois vem o desenvolvimento, ou seja, eu vou andar com aquela pessoa para ela começar a caminhar. E existe esse terceiro momento, que é o momento de reforma social. Então, olha, aqui ele colocou assim: busca transformar as condições e estruturas sociais que agravam ou causam essa dependência. Então, olha só, vou fazer uma analogia agora da parábola do bom samaritano. Imagina o seguinte, vamos pegar aqui uma avenida, Felipe, me diz uma avenida movimentada aqui, um pouco movimentada aqui de Boa Viagem. Rua? Não sabe. Conselheiro. Pouco movimentada de noite, né? E aí na Conselheiro, lá, ok, pouco movimentada de noite, e aí lá, isso vai ter que cortar, né? E ok, deixa eu parar então. E lá na Conselheiro, a gente tem uma avenida pouco movimentada, e na Conselheiro, de noite, sempre tem assalto. E aí eu passo pela Conselheiro, eu vejo lá, sei lá, Tiago ele foi assaltado, espancado e deixado lá largado. E eu chego lá e faço assim: poxa, Tiago, tá aqui, vamos levar você pro, sei lá, eu vou pagar tudo aqui para você no Hospital Português que tem ali na Conselheiro, tá tudo, olha, o que tiver de coisa aí para pagar, eu pago, fica tranquilo. E aí, isso foi no domingo, na segunda eu passo lá, tá lá Felipe estendido no chão, ele foi espancado e foi assaltado, levaram tudo dele. Eu chego lá e faço assim: tudo bem, coloca ele no Hospital Português, e aí eu pago tudo, tá tudo pago, tal. Eu chego lá na terça e ali tá Rogério espancado. E aí eu começo a fazer assim: peraí, o problema não são essas pessoas, o problema é a Conselheira guiar. Então, o que eu posso fazer dentro dessa comunidade, dentro de Boa Viagem, dentro da Avenida Conselheira guiar, para melhorar a segurança, para que isso não aconteça mais? Isso seria uma forma de reparação. Então eu vou parar, eu vou tentar conversar com aquela comunidade, conversar com os líderes dessa comunidade para a gente transformar de alguma forma isso. Vai colocar mais polícia? Vai deixar mais iluminado? O que vai ser feito? Mas eu preciso me incomodar com isso, entende? Ou então, outro exemplo, eu ia falar do bom samaritano, né? É exatamente esse exemplo de que, imagina que esse bom samaritano passasse ali naquela estrada todo dia e todo dia tivesse alguém espancado. O problema não era a estrada, não era a pessoa, era a estrada. Precisava ser feito alguma coisa sobre aquela estrada ali. Então, só quando isso fosse realizado que a gente ia ter esse entendimento de reforma social. Quando aquela estrada ela tivesse totalmente transformada e ali naquele lugar não fosse mais um lugar de violência, um lugar onde as pessoas estivessem totalmente vulneráveis ali naquele lugar, né? E a gente coloca, mais uma vez, né, como é que a gente vai fazer essa justiça? Fazer justiça nas comunidades pobres inclui assistência direta, desenvolvimento comunitário, reconciliação racial e reforma social. Então, olha que vamos voltar um pouquinho para a questão que eu estava falando sobre a comunidade. Quando a gente fala isso aqui, a gente não está falando, gente, só sobre a comunidade de Boa Viagem, a comunidade, sei lá, do Pina, a comunidade de Coqueiral, a comunidade, sei lá, de Recife. A gente está falando de toda a comunidade. Você na sua escola ali, você tem algumas pessoas, ou na sua faculdade, você tem algumas pessoas ali que formam uma comunidade. E você tem totais condições de exercer tudo isso aqui. Você com certeza deve ter alguém na sua sala que tem menos condição que você tem condição de ajudar. Você com certeza tem alguém no seu trabalho que tem menos condição e você tem condição de ajudar. E ajudar é reparar uma injustiça e mostrar Jesus através da sua vida. Então isso é muito significante. Então o Keller ele vai colocar que uma forma que a gente pode fazer essa justiça, primeiro, é realizando um levantamento das necessidades dos bairros e trabalhar essas necessidades. Então a gente tem que ter essa noção mais aguçada, né? Então veja que legal, ele vai colocar aqui: igrejas relevantes historicamente se preocupam com reformas sociais. Não é somente um lugar de pregação, é um lugar também onde a gente vai fazer essas reformas, ok? Então a gente entra um pouco na questão também de trabalho com pessoas carentes. Algumas pessoas perguntam geralmente, né? A igreja ela deve ou não se envolver em práticas de justiça? Então o Keller ele coloca como resposta 1 João 3, 16 e 17. Esse é um versículo que eu gosto bastante. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessidade de cerrar as suas entranhas, como então estará nele o amor de Deus? Então, como é que eu posso falar que eu conheço a Deus se eu vejo uma pessoa passando necessidade e eu não faço nada sobre isso? Isso é inviável. No mínimo, eu tenho que ficar incomodado. E se eu não fico incomodado, surge a questão: será que eu estou sendo realmente tocado
pelo Evangelho? Será que Deus realmente visitou meu coração? Será que eu vejo o outro como um semelhante a mim e semelhante a Deus e que ele precisa ser cuidado? E aí ele vai colocar também que o discipulado ele envolve tudo isso. Então veja só, isso aqui é um trecho do livro, né? E ele fala assim, sobre uma pessoa que não faz essas coisas que a gente falou. Não conseguirá amar as pessoas enquanto faz evangelismo ou discipulado sem preencher as necessidades práticas e materiais por intermédio de boas obras. Então, a gente está entendendo direitinho essas questões, né? E aí eu coloquei algumas perguntas relevantes que você pode fazer quando você for fazer qualquer trabalho social. Quanto devemos ajudar? Quem devemos ajudar? O que determina a continuação ou término da ajuda? De que maneira devemos ajudar? E de onde devemos ajudar? Então, o Keller ele vai colocar aqui mais um aspecto, né, que é a pregação e a prática da justiça. E ele coloca 3 tipos de pensamento. O primeiro pensamento é a justiça sendo um meio de evangelismo. Então a gente vê muita igreja que vai para a comunidade e ela trabalha, ela faz assim, olha, se você vier para a igreja, você ganha uma cesta básica. E ali ela começa a trabalhar dessa forma. Então quando a pessoa para de ir, a gente também corta essa assistência. Então vira meio que uma troca. A segunda forma de pensar é fazer a justiça, é anunciar o evangelho. São pessoas que pensam que eu não preciso fazer justiça social porque somente anunciar o evangelho já está ótimo. Essa forma de pensamento a gente não precisa nem falar o quanto ela está equivocada, né? E a terceira forma, que é a forma que o Keller fala que é o equilíbrio, é o evangelho produz interesse pelo pobre e as obras de justiça dão credibilidade à pregação do evangelho. Então quem lembrar daquela passagenzinha lá de Tiago, quando Tiago fala sobre as obras, então ali a gente entende o evangelho. Como é que você fala da sua fé e você não tem obras? É impossível, é impossível. Então a gente precisa ter obras que sejam congruentes com a nossa fé, ok? Mais uma vez eu coloco outra parte do texto aqui. Se confundirmos evangelismo e justiça social, perderemos a obra mais singular e única que os cristãos podem oferecer ao mundo. Então veja só, o Keller ele vai dar um exemplo dessa London City Mission, que ele vai dizer que é um lugar, olha, lá em Londres, onde as missões são realizadas de uma forma que as pessoas se relacionam com pessoas e elas viram amigas por conta de Jesus. Eu acho isso fantástico. Veja aqui a citação, isso aqui é como se fosse o slogan deles. A mesma pessoa visita as mesmas pessoas regularmente para se tornar amigas por amor a Jesus. Então não é uma troca, não é nada disso, não é só uma pregação, estamos juntos aqui independente do que você crê. Eu creio que eu fazendo isso aqui, eu vou te mostrar o evangelho sendo, te iluminando a sua vida e uma hora você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu acredito que essa aqui já seja o penúltimo ou último slide. Exatamente, é uma fala de Abraham Kuyper, que é quando a gente faz essa questão. Será que o cristão ele tem que fazer esse trabalho isoladamente? E aí eu coloco individualmente, não isoladamente, ou por meio da igreja local. Esse Abraham Kuyper ele vai falar assim, a missão da igreja institucional é evangelizar e nutrir os cristãos em comunidade. A igreja produz indivíduos que mudam a sociedade, mas a congregação local não deve se engajar nesses empreendimentos. Então, olha só, a igreja está aqui para formar bons cristãos, cristãos que entendem do evangelho, pessoas que estão aqui e vão se nutrir do evangelho, e eles vão sair daqui e vão mudar a sociedade. E a igreja ela pode dar apoio, a igreja pode ajudar, dar início a alguns projetos sociais, mas chega um momento que quem tem que assumir é a ONG, porque o nosso projeto, o papel da igreja enquanto instituição não é só cuidar da parte social, e isso pode acabar criando um entrave em gerar cristãos saudáveis. Aqui se cria cristãos saudáveis para o mundo ser transformado por esses cristãos saudáveis. Aí, consequentemente, a gente vai ver o reino sendo trazido também através das reformas sociais. Ok, pessoal? Semana que vem, então, a gente vai estar voltando com a EBE, 8 horas da terça-feira. Acho que é a Raíra que vai dar essa aula, né? Provavelmente. E a gente vai falar um pouco sobre fazendo justiça na sociedade. Então, mais uma vez, se você teve alguma dúvida, você coloca aqui embaixo do vídeo. A gente quer ajudar você a tirar essas dúvidas. E mais qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Então, estamos juntos. Comenta aqui embaixo, hashtag Thiago Lindo, beleza? Abração!